Oi galera, tudo bem? Professor Paulo Lubena de novo, né? A gente está construindo os nossos conceitos do processo civil, né? Falamos do processo, falamos dos princípios, falamos da ação, aliás, vamos falar da ação ainda, falamos da jurisdição, uma parte da organização judiciária, e nosso tema de hoje é a aula de competência, certo? E qual que é a importância de a gente abordar essa competência, né? Se vocês pegarem as súmulas do STJ, vocês vão perceber ali que praticamente 10 a 15% só vão tratar de matéria de competência, né? E veja qual que é o problema. Imaginar que a pessoa tem um direito, imaginar que a pessoa pode deduzir uma pretensão, né? Imaginar que o juiz pode julgar aquela pretensão e, volta e meia, vai surgir aquela dúvida se, de fato, ele pode julgar aquela pretensão. Se aquela justiça que eu escolhi é a adequada, é aquela que tinha aquela parcela de jurisdição a conhecer do caso, certo? Então, com essas regrinhas aqui, você consegue eliminando as dúvidas, né? Fazendo com que situações de competência fiquem mais claras e você consiga resolver questões práticas em concurso, resolver questões em provas de OAB e também, por que não, adequar a realidade à necessidade profissional de vocês. Pessoal, se a jurisdição significa dizer o direito, aplicar o direito ao caso concreto, competência significa o limite da jurisdição. É você identificar na Constituição, é você identificar nas normas de organização judiciária, é você identificar nas constituições estaduais onde qual que é a parcela de jurisdição que aquele juiz pode atuar, que ele pode agir, certo? Aqui no Paraná, por exemplo, organização judiciária, nós temos um regulamento do Tribunal de Justiça 93/2013. No Paraná, no estado de São Paulo, uma lei complementar, um decreto-lei, na verdade, 158/69. Então, de acordo com cada estado, de acordo com cada ramificação da justiça que for atuar, que você for estudar para aquele concurso específico, você vai ter que acabar se atendo a essa legislação especial para conhecer um pouquinho dessa competência própria de cada órgão, certo? E por que se estabeleceu critérios de competência? A doutrina aponta inicialmente a necessidade de uma constituição diferenciada, de acordo com o órgão e de acordo com a própria figura do jurisdicionado. Estabelecer uma corte específica para analisar as questões constitucionais em matéria concentrada. Estabelecer que o STJ, por exemplo, de uma forma assim específica, vai cuidar de questões relacionadas a receber ordens de outros países e autorizar que sejam cumpridas no Brasil. Evitar que isso seja fracionado para cada parcela da Justiça Federal. Então vamos centralizar por STJ. Vamos estabelecer algo de especial para que esse STJ conheça dessas questões. Segunda justificativa para competência. A doutrina aponta a chamada identificação de massa de causas. O que são massa de causas? Quando você especializa, quando você centraliza, quando você deixa para o juiz conhecer determinada questão de forma repetida, óbvio que ele vai ter um pouquinho mais de sensibilidade de conhecer mais o tema. Nós possuímos em vários estados do Brasil, juizados especiais bancários, juizados especiais de telefonia, uma justiça especializada em direito do trabalho. Você percebeu que essa repetição de causas justificava uma parcela de jurisdição de competência para essas demandas. E por fim, por que não, uma questão também de política legislativa. O clássico exemplo é a Justiça Federal. Não que os outros órgãos não teriam competência, a Justiça Estadual não pudesse conhecer das questões envolvendo a União e as suas autarquias, mas se entendeu que para esse caso teria que ter um órgão mais idôneo, mais direcionado para as questões federais. E quando a gente fala de competência, quando a gente aborda competência, também, por uma sugestão da doutrina, vamos estabelecer aqui 5 indagações. Vamos imaginar aquela demanda sendo analisada numa prova de OAB, numa prova de concurso público, e vamos direcionar ela perguntando primeiro qual que é a justiça competente. Aquelas 5 nossas categorias estudadas há pouco aqui: federal, eleitoral, militar, do trabalho e comum. Para qual delas essa demanda sob análise vai se enquadrar? Qual é a justiça competente? Segunda situação, qual a competência originária?
A gente não pode esquecer, pessoal, que determinadas demandas por imposição constitucional e por imposição de algumas leis inferiores, ordinárias, complementares, assim por diante, há uma previsão específica para tribunais, por exemplo, julguem algumas pessoas. Temos que perceber, dentro dessa divisão, dessa legislação, se não existe uma imposição tal qual crime cometido por prefeito, por exemplo, a competência do Tribunal de Justiça. Certo? O que seria uma competência originária da comarca onde ele atua, não vai ser. O juiz originário, o competente vai ser o Tribunal de Justiça, por exemplo. Terceira indagação, qual a competência de foro? A gente sabe que existem divisões em comarcas, sendo Justiça Estadual, subseções judiciárias federais. Vamos identificar, por esse critério aí de regional, de território, em qual vara vai tramitar esse processo. Quarta pergunta, qual a competência de juízo? A gente sabe que dentro das comarcas, dentro das subseções judiciárias, tem subdivisões. Há comarcas que possuem, no caso de Curitiba, 25 varas cíveis. Há comarcas menores que possuem 2 varas cíveis, uma com especialização, com competência para tratar de questão de direito público, para da Fazenda, desculpe, e outra com uma competência para tratar de questões puramente cíveis, direito privado. Né? E por fim, tratando de competência, a outra indagação, qual a competência recursal? Observar quem vai conhecer do nosso recurso. Qual órgão jurisdicional da Constituição Federal, tecido pela Constituição, ou até pela organização judiciária ou Constituição Estadual, vai apreciar esse recurso? Já falei para vocês e repito, só para ficar evidente, né, que em alguns estados há câmaras regionais. Então você tem que ficar muito atento a isso também. Claro, falamos de processo, falamos de princípios aplicáveis a ele. Falamos de jurisdição, tratamos dos princípios aplicáveis a ela. Nada mais justo que a gente trate agora da competência e os princípios que estão a ela relacionados. E o primeiro a gente vai abordar aqui, perpetuatio jurisdictionis, lá do artigo 43 do CPC. Certo? Como eu já teci para vocês um conceito mais básico, há situações no processo que são irrelevantes para alteração de competência. E os dois que a doutrina cita também, endereço e valor do objeto. Endereço. Aciono a juízo uma demanda na comarca de São Paulo contra uma ré que tem a sede por coincidência na cidade de São Paulo. Por algum motivo me transfiro para Curitiba e essa ré transfere a sua sede para Belo Horizonte. Esse endereço, essa alteração de endereço, pessoal, é relevante na alteração da minha competência. A demanda vai permanecer tramitando em São Paulo. O mesmo se diz em relação ao valor do objeto. Imaginando que existe uma vara com competência para tratar de ações imobiliárias acima de R$100 mil. Quando ajuizo a minha demanda, o imóvel valia R$100 mil. Com o passar do tempo, ele desvaloriza. Passa a valer 80, 70 que seja. Essa alteração no valor do objeto não vai implicar na alteração da competência. Escolhi, elegi aquela competência, aquela competência, aquela comarca para tramitar meu processo conforme o artigo 43 do CPC, não há alteração em função dessas duas situações. O que ocorre de forma diferente, pessoal, por isso que eu coloquei alterações relevantes, no caso supressão de órgão ou alteração da competência absoluta. Ocorre o que a doutrina chama de incompetência superveniente. E quando ocorre a incompetência superveniente? Primeira situação, supressão do órgão. Determinada comarca, vamos pegar o nome hipotético São João. Acho que todos os estados do Brasil têm uma comarca chamada São João. A comarca de São João perde a quantidade de eleitores, aqueles requisitos da Constituição Estadual para ser comarca. Então todos os processos tramitavam na comarca de São João, vão para a comarca de Santo Antônio. Suprimir o órgão, juízo de direito de São João, comarca de Santo Antônio vai ser aquela com competência doravante, por uma questão de situação superveniente. Ou alteração da competência absoluta.
Artigo 47, parágrafo 2º do CPC estabelece, por exemplo, que questões envolvendo disputa de posse, questões possessórias, necessariamente têm que ser ajuizadas no foro onde está o bem. Vamos imaginar que você tem duas cidades, certo? Fazem divisa, tem aqui um limite, e aqui na cidade A está o bem imóvel objeto do litígio. E essa cidade A também é comarca. Por uma situação de alteração de limites, né, uma alteração legislativa, qualquer coisa que o valha, esse imóvel passa a integrar o município B, que também é comarca. Então, se alterou a competência absoluta, certo? Para a discussão de direito possessório, que era a comarca A, passa a ser a comarca B. Outro princípio, pessoal, juiz natural. Já falamos de juiz natural quando a gente abordou a jurisdição. Mas, em linhas gerais, tal qual eu coloquei de uma forma resumida aqui no slide, precisa existir previamente um juiz competente para a tua causa. Você não pode estabelecer uma exceção. Não podemos criar um juiz específico para analisar aquele processo que você está intentando. Só pede criar aquela figura do tribunal de exceção, o qual é proibido, o qual é vedado constitucionalmente. Outro princípio, galera, competência sobre a competência. Atentem esse termo que está aqui embaixo, pessoal, competens, que é uma expressão alemã que equivale ao nosso princípio. Volta e meia, em questões abertas de concurso, se pergunta sobre isso aqui. Eu já vi examinadores em provas orais, concurso para juiz, candidato, fale um pouquinho sobre a competência. Não é difícil, você consegue ligar o alemão ao português de uma forma tranquila aqui. Mas o que significa esse princípio? Pessoal, mesmo o juiz sendo incompetente, ele tem a obrigação de analisar aquele processo, certo? Se liga com a questão dos pressupostos processuais. O juiz do trabalho recebe uma demanda que é civil, tipicamente civil. Se imagine se ele fizesse o seguinte, olha, não vou analisar essa demanda porque é civil. Não vou nem me permitir olhar para ela porque eu não sou competente. Aqueles autos de processo vão ficar no escaninho esquecidos. Afinal, ele não é competente. Então, por esse princípio, olha, tem uma parcelazinha de competência no juiz mesmo incompetente para ver que não é com ele o processo. Para poder declinar da competência para o juiz que vai ser o competente. Ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora da determinação e critérios para a competência. Ao elaborar a minha petição, ao enxergar aspectos da Constituição, do Código de Processo e de outras leis, eu consigo delinear, estabelecer onde vai correr a minha demanda. E a doutrina classifica três critérios: objetivo, funcional e territorial. Primeiro critério, objetivo. Grande exemplo para ele, pessoal, é o valor da causa. A partir do momento que eu estimo para a minha petição inicial, artigo 291 seguintes, um valor de causa, isso é relevante para identificar aquela parcela de competência, aquele juiz que vai conhecer dessa demanda. E eu coloquei 3 exemplos clássicos, arroz de festa. Vara civil versus juizados especiais cíveis. Até 40 salários mínimos. Coloquei desta forma a competência do meu processo para o juizado especial civil. Só que isso não vai tirar a competência da vara civil porque ela é concorrente. Entre vara civil e juizado especial civil há competência concorrente. Então, até 40 salários em qualquer das duas searas eu posso ajuizar minha demanda. Coisa que acontece, situação que acontece em relação à vara federal e juizados especiais federais, vara da fazenda pública e juizado da fazenda pública. Esses dois últimos aqui podem ser competentes para demandas que envolvam discussões contra a União e suas autarquias e fundações, contra o Estado, suas autarquias e fundações, etc., em situações cujo valor de causa
não seja superior a 60 salários mínimos. Outro critério, pessoal, funcional. Critério funcional, ele tem a ver com a atuação do órgão jurisdicional. Vou observar algumas peculiaridades no meu processo que atraem para aquele juiz, para aquele tribunal, aquela demanda. E a doutrina classifica, subdivide a competência funcional em 3 critérios: horizontal, vertical e para execução. Competência horizontal, olha que associação que eu vou fazer. Nossa, perfeita, né? Horizontal é dessa forma. Mas por que horizontal, pessoal? Vocês imaginem que você ajuiza, que você tem para conhecer uma demanda, lá um pedido urgente do artigo 303, uma tutela provisória de evidência, tutela provisória antecipada. Fiz o meu pedido, ele foi deferido, eu vou ter o prazo de 15 dias para fazer a respectiva emenda. Pessoal, obviamente que quem vai conhecer do meu pedido principal, né, aquela tutela de urgência que eu fiz tão somente com as minhas razões que justificavam o pedido de imediato, vai ser o mesmo órgão jurisdicional que conheceu inicialmente o pedido de urgência. Certo? Tal qual acontece com uma execução. O juiz competente para analisar os embargos vai ser a execução. O juiz competente para analisar os embargos de terceiro vai ser aquele que determinou o ato constritivo, salvo naquela hipótese que você pode fazer embargo de terceiro lá na carta precatória, quando você defende a tua posse de uma penhora feita por carta precatória. Certo? Outro exemplo de... Desculpe, agora passando para competência funcional para a execução. Também é tranquilo, pessoal. O juiz responsável por emanar a sentença condenatória vai ser aquele responsável para tramitação do cumprimento de sentença, que nada mais é que uma modalidade da execução no sentido lato, no sentido aberto. Não posso eu, como credor, eleger um juízo diferente daquele que prolatou a sentença para trâmite da minha execução, concretamente cumprimento de sentença. Outro critério de competência, pessoal, territorial. É exatamente a ideia de Brasil, né? Esse arremedo de Brasil que estou desenhando para vocês aqui só para quebrar o gelo, só para dar uma risada, como o professor desenha mal, representa a nossa competência territorial. É você enxergar que a tua demanda vai ser direcionada para alguma comarca, alguma parcela dessa jurisdição delimitada para um território. Citei aqui de forma exemplificativa o artigo 47 do CPC. Ele trata, como já falei para vocês há pouco, da competência da situação do foro para a competência do foro para tratar de questões, a situação, a localidade do imóvel tem que ser necessariamente o foro onde está localizado. Só que podia ser outras hipóteses também. Nós temos o artigo 49 do CPC, 48 do CPC, que fala da competência para inventário. Nós temos a regra de competência territorial do artigo 50, que fala do foro, do domicílio do representante do incapaz. Né? Temos também artigos do CPC que estabelece a competência do foro daquele que está pretendendo receber alimentos para facilitar o acesso dele a esses alimentos. Então, a partir do artigo 45 em diante, é uma série de critérios que ditam para nós essa competência territorial. Beleza? Então, vamos seguir avançando um pouquinho na disciplina. Já falamos sobre critérios de definição, sobre princípios. Vamos falar agora sobre regimes de competência. Classificação, bem tranquila, bem conhecida de você, mas vamos rememorar um pouquinho. Competência absoluta e relativa. Primeira competência absoluta. A doutrina costuma estabelecer que essa modalidade de competência ela existe no interesse da justiça. A Constituição, de uma forma minuciosa, colocou uma parcelinha de trabalho para cada juiz. Artigo 114 lá da Constituição estabeleceu, por exemplo, onde o juiz do trabalho pode atuar.
onde o juiz eleitoral pode trabalhar. Então não posso eu, com a outra parte, quebrar essa regra que foi exatamente estabelecida por uma boa organização da justiça. Sob pena de se comprometer todo o sistema constitucional que prevê essa divisão de justiça. Por isso que a gente fala que a competência absoluta, pessoal, são normas cogentes, obrigatórias. Não posso eu, de alguma forma, deixar de cumprir na condição de juiz. Não posso estabelecer minha competência, não posso ceder a competência que as partes estabeleceram no instrumento particular. É aquilo e ponto. Tanto assim que são hipóteses que são conhecíveis pelo juiz de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Se a demanda, já coloquei um exemplo aqui, eu juizei uma demanda reclamatória trabalhista na vara civil. Pode ser que passou, muito difícil passar. Passou no primeiro grau, vara civil, teve sentença. Chegou no segundo grau, se reconheceu que era totalmente incompetente a justiça civil para conhecer dessa reclamatória trabalhista. Pessoal, o segundo grau manda os autos lá para a vara do trabalho. Tudo que foi praticado, acabou-se. Não tem preclusão, tal qual eu coloquei aqui. Outros exemplos, já aplicando aqui aqueles critérios. Competência funcional. Ajuizei uma demanda do primeiro grau no segundo grau. Claro, hipoteticamente isso é difícil de acontecer porque os controles de distribuição são muito criteriosos. Um tribunal, por exemplo, pode permitir isso. Mas se acontecer, seria veladamente uma quebra, uma situação de descumprimento, uma recompetência absoluta. Já a competência relativa, pessoal, fazendo um contraponto à absoluta, eu tenho uma parcela de disponibilidade. Eu posso, como parte, colocar para a minha relação jurídica, para o meu contrato, um foro diferente do que a lei estabelece. E isso, na verdade, não vai incomodar o Poder Judiciário. Aproveitando aquele exemplo que eu falei para vocês, ajuizei uma demanda em São Paulo, por exemplo, só que o meu objeto se refere a um compromisso lá de uma aquisição de uma empresa, por exemplo, em Belo Horizonte. Posso, de alguma forma, ajuizar minha demanda aqui em Curitiba. E a outra parte não se opor a isso exatamente porque para ela pode ser conveniente que tramite em Curitiba. O escritório do advogado dela fica em Curitiba, fica mais barata a demanda. Então não é o judiciário que vai entrar nessa seara da competência relativa. Segue a demanda em Curitiba do jeito que a parte propôs e do jeito que o réu entendeu por não dispor dessa situação. Tanto é assim, pessoal, que ela só ocorre, você só altera a competência relativa, quando houver a provocação da parte que pode lhe desfavorecer. E quanto a ela, obviamente, ocorre a preclusão. A gente vai ter aqui que o modo de você reconhecer, de você pedir, o reconhecimento da incompetência relativa é por meio de preliminar de contestação. Aliás, tanto para absoluta como para relativa é preliminar em contestação. Só que na absoluta, se eu esquecer de alguma forma de arguir minha preliminar, eu posso, por simples petição, olha, senhor juiz, esqueci que eu tinha uma alegação de incompetência absoluta para fazer e estou fazendo agora. Hoje tudo bem. Mesmo que você não fizesse, então eu reconheceria de ofício. Mas como não tem preclusão, eu, pela simples petição, eu declino da competência minha, por exemplo, civil, mando os autos para a Justiça do Trabalho. O que não vai acontecer na relativa. Como é interesse das partes, como depende de provocação, eu faço a provocação necessariamente como preliminar de contestação. Então, antes de entrar no mérito lá da minha matéria de fundo, da minha matéria de direito substancial, eu alego, primeiramente, senhor juiz, a incompetência relativa que o foro é a comarca X e não a comarca Y. É claro que essa declaração de competência vai ser submetida ao contraditório. Aí a pergunta que pode surgir: absoluto interesse da justiça, o juiz pode, inclusive, declinar de ofício. Então, se eu alegar uma preliminar, se eu fizer algum tipo de alegação no tocante à incompetência absoluta, o juiz já vai declinar da competência e mandar os autos embora. Muito cuidado, pessoal. A gente não pode esquecer que o CPC foi muito
Claro, estabelecer um contraditório mais amplo, contraditório, enaltecer essa figura do contraditório, do debate, da dialética no nosso processo. Em qualquer situação, posso afirmar para vocês, tanto absoluta como relativa, vai haver essa oitiva da parte adversa. E uma vez reconhecida a incompetência, o que vai acontecer, pessoal? Os atos já praticados pelo juiz incompetente vão ser conservados. Até porque você conseguir transferir a competência, encaminhar os autos para outro juízo, para outra justiça, leva algum tempo. Você não pode prejudicar de alguma forma as partes do processo por essa questão de competência. Por fim, pessoal, vamos trabalhar com outras hipóteses de modificação de competência a partir do artigo 53 do CPC, que são a prevenção, conexão e continência. E por que você estabelece modificações de competência dessa ordem? Primeira justificativa, segurança jurídica. Pessoal, vamos identificar um marco objetivo. Você tem 5 demandas que envolvem as mesmas partes que tratam de um objeto semelhante. Quem vai apreciar essa demanda? Quem vai reunir? Quem vai ser o juízo para conhecer dessas 5? A gente não pode ficar à mercê de uma organização judiciária, a gente não pode ficar à mercê de um par ou ímpar, algum critério que se estabeleça aleatoriamente. Então, para estabelecer, para dar uma segurança jurídica, tem o critério da prevenção. A demanda distribuída ou registrada primeira é aquela que é preventa, o juiz se torna prevento. Segunda justificativa para as modificações de competência, economia processual. Esses 5 juízes têm um custo para o Estado. É servidor, é luz, é água, é telefone, é mão de obra. Como é que você vai imaginar que cada qual trabalhe de forma independente? Então fica realmente custoso ao Estado, como um todo, manter essa estrutura para 5 juízes. Também para os advogados, se deslocar para 5 comarcas, fazer 5 audiências, né? Então vamos estabelecer o seguinte: para deixar mais barato o custo do nosso processo, que esse juiz prevento, esse felizardo, bom sentido da palavra, analise as 5 demandas. E por que não justificar, pessoal, com base na unidade do Poder Judiciário? Gente, o Poder Judiciário é um só. Artigo 92 da Constituição. Justiça Estadual do Paraná é uma só. Pouco importa se a demanda vai ser conhecida pelo juiz de Curitiba ou de Londrina, né? O importante é que você aplique para deixar mais racional a nossa aplicação do direito. Primeira situação, que eu já falei para vocês de uma forma assim mais ampla, só repito aqui. Prevenção, um critério de preferência. A demanda registrada ou distribuída torna o juízo prevento. Lhe dá a prerrogativa, lhe dá a obrigação de conhecer todas as demandas relacionadas a esse processo que surgirem posteriormente. Não existe mais, estou riscando aqui, aquela ideia lá do artigo 106 do CPC 73, e tinha um outro artigo que falava na figura da citação, né? Esse aqui fala quem despachou primeiro. Agora não, o critério absoluto é a prevenção. Esse vai estabelecer a preferência. Beleza? Outro critério, pessoal, de modificação de competência é a nossa conexão. A conexão tá mais ou menos assim. Você tem uma identidade de pedidos ou causa de pedir que aproximam as duas demandas. Então, para aquela justificativa que eu tracei há pouco para vocês, né, economia processual, racionalização da justiça, elas vão tramitar em conjunto. E mais ainda, o nosso CPC ele foi muito bonzinho, pessoal. Estabelecer, inclusive, reunião de execuções e processos de conhecimento com processos de execução. Porque se entendia antigamente, no passado não tão distante, que como a ação de execução visava o recebimento de quantia certa, por exemplo, ela não tinha um liame, não tinha uma situação que fizesse justificar uma conexão com uma demanda revisional de contrato, por exemplo. Aí, com o tempo, começou a se criar uma doutrina, começou a se criar uma jurisprudência acerca da prejudicialidade. De fato, se você busca que na execução receber um valor, não há uma relação com o objeto da revisional, que é
revisionar, discutir as cláusulas do contrato. Mas, gente, o que você está pretendendo receber aqui, seus 10 mil reais, pode ser que o que for reconhecido aqui pode reduzir sua dívida para 5 mil reais. Então, por que você não reúne? Por que você não conecta? Algo vai ter, um processo pode ter relação com o outro. Outra situação, pessoal, de modificação de competência é uma continência um pouquinho mais elaborada. Desculpe, é uma conexão um pouquinho mais elaborada, que é a nossa continência. Diz a doutrina que a continência nada mais é que uma forma de conexão, e realmente é. A diferença aqui na conexão são esses dois círculos maiores. São demandas que se equivalem pela causa de pedir ou pelo pedido. Na continência, o desenho é um pouquinho diferente. Você tem uma demanda maior, que é a ação continente, e você tem uma demanda menor, que é a ação contida. O que se entende? Se a discussão aqui da demanda continente alberga a contida, e essa aqui for anterior, né, veio primeiro, para que você discutir nessa outra demanda que já está sendo travado aqui? Então, o que o CPC nos dá como alternativa? Vamos extinguir sem julgamento de mérito a menor e vai só seguir a maior, que é continente. Por fim, pessoal, eleição de foro é outra situação que pode modificar a competência. Existem aquelas hipóteses do artigo 45 em diante lá do CPC que tem foros, tem parcelas de competência territorial específicas. Mas com a eleição de foro você quebra esse modelo ao escolher uma comarca, um juízo específico para discutir aquela questão que você está estabelecendo com outra parte. E já adiantando para vocês, tem que haver uma escolha das partes. Você não pode presumir uma eleição de foro de maneira alguma. E é vedado você estabelecer uma cláusula de foro geral. Para as demandas envolvendo João da Silva e Pedro da Silva, faz uma cláusula só para foro. Fica prevento, fica estabelecido o juiz da comarca de São Paulo. Não é esse o objetivo. Você vai estabelecer teu contrato, teu negócio jurídico, e no final dele, via de regra, você coloca uma cláusulazinha de foro, modificando aquelas normas do CPC em relação ao que estava criado, que estava estabelecido para você como teu foro competente. Só que essa eleição de foro, pessoal, não é absoluto. Não é porque eu estabeleci com a minha parte contratada que a demanda vai tramitar no foro X que o juiz é obrigado a aceitar aquela situação. O artigo 63 do CPC identifica uma situação em que o juiz que recebe aquela demanda balizada num contrato, por exemplo, que estabeleceu um foro Y, pode entender que esse foro Y não é o competente. Uma relação de consumo é bem tranquilo imaginar isso. São normas cogentes de ordem pública de proteção ao consumidor. O juiz declina de ofício. Mas a dicção de 63 é quando ele autoriza o juiz, quando percebe um tipo de abusividade, também declinar do foro, estabelecer um foro diverso, mesmo não sendo relação de consumo. A doutrina fala da situação do manifestamente vulnerável. Né? Uma empresa de representação comercial, que tem sede em Macapá, por exemplo, ela estabelece um contrato com uma empresa de Curitiba, de representação de determinado produto, e se estabelece o foro por algum motivo jurídico da empresa aqui de Curitiba em Porto Alegre, que o foro é Porto Alegre. O juiz recebe uma demanda ajuizada contra esse pequeno representante de Macapá, ele vai ver, mas escute, como é que o representante de Macapá vai se defender em Porto Alegre? É manifestamente vulnerável a figura desse representante, razão pela qual eu de ofício remeto os autos para Macapá. E lembrando que a situação, pessoal, pode ocorrer também dentro do nosso negócio jurídico processual, né? Na medida em que o juiz pode, em algumas situações, analisar se há vulnerabilidade, prefeito de alterar algumas situações desse negócio previamente estabelecido. E se, obviamente, o foro integrar o negócio jurídico processual, o juiz também pode fazer o controle. Por fim, pessoal, só para arrematar,
Conflito de competência. Artigo 66. O que ocorre? Como se dá o conflito de competência? Positivo. 2 juízes se declaram competentes para o mesmo processo. É necessário que o órgão jurisdicional hierarquicamente superior estabeleça quem é o competente para esse processo. 2 varas cíveis, o tribunal. 2 varas federais, o Tribunal Regional Federal. Justiça do Trabalho, Justiça Civil, por exemplo, STJ. Mas pode acontecer também que 2 juízes entendem que não são competentes para analisar aquela demanda. Aí vai ser o conflito de competência negativo. Identicamente, que eu falei quanto ao positivo, o órgão hierarquicamente superior às 2 vai analisar a situação. E nessa hipótese de conflito tanto positivo como negativo, o último juiz que recebeu o processo vai ser o responsável para suscitar ao órgão superior, esse conflito, e vai ter que ser deliberado qual deles vai poder conhecer da demanda. Beleza, gente? Abraço, até mais!